1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim o texto: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Aqui em Tessalonicenses tem um monte de versículo bom para decorar, né? Os irmãos que querem saber versículos decorados, né? Ele pode ler o 16, né? Alegrem-se sempre, o cara já sabe um versículo. Ele pode ir para o 17, orai sem cessar, ele já sabe 2. Né? Então, para quem nunca tinha decorado um versículo, ó, ele vai, alegre-se sempre, orai sem cessar, e o 19, não apague o Espírito. E se ele já quiser sair completo, ele vai para o 20, não despreze as profecias. Então ele aprende 4 versículos aqui, ó, bem rapidinho. E, irmãos, nessas instruções aqui de Paulo aos Tessalonicenses, ele está dizendo, olha, não apague o Espírito. E o que é utilizado aqui é exatamente essa ideia de apagar, porque o Espírito Santo era visto, principalmente no culto judeu, como um fogo. E era a ideia do Espírito Santo ser essa presença de Deus, e essa presença, assim como eu apago o fogo, eu iria apagar a presença de Deus na minha vida. E, irmãos, a presença de Deus é tudo o que nós precisamos. A presença de Deus é tudo o que nós necessitamos. Mas diante da presença de Deus, nós podemos ter essa atitude de apagar a presença de Deus na nossa vida. E muitas vezes, irmãos, nós tomamos essa postura de apagar a presença de Deus nas nossas vidas. Se nós pegarmos o símbolo que foi utilizado no Antigo Testamento, que era do fogo, e lá de Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, e utilizando esse simbolismo do fogo, e isso que eles viviam sobre o fogo, ele falava sobre atitudes que ele deveria ter para que esse fogo permanecesse aceso, para que essa chama viesse continuar. E o interessante, irmãos, para o fogo, esse fogo no símbolo de uma fogueira, para que ela permaneça acesa, eu preciso fazer algumas coisas. Para esse fogo, no símbolo do culto judaico, permanecer aceso, eu preciso ter combustível, eu preciso ter lenha, eu preciso manter o espaço lá com a ventilação adequada, eu preciso remover a cinza, porque tem algumas coisas que são obstáculos para que esse fogo fique aceso, são coisas que eu preciso tirar para que isso aconteça. Então, assim, para que nesse culto judaico, no símbolo do fogo, para que ele permaneça aceso, era preciso fazer algumas coisas. Mas eu disse para os irmãos pela manhã e repito, e para o fogo apagar, o que precisa? Nada. Não precisa nada para o fogo apagar. Se você, ainda no símbolo, se você acender uma fogueira, e o que precisa para que ela apague? Nada. É só esperar, porque ela vai apagar. É só esperar, porque vai chegar um determinado momento que ela vai se extinguir. E trazendo esse mesmo símbolo e aplicando para nossas vidas, nós não podemos então apagar o Espírito Santo da nossa vida. E o que eu preciso fazer para apagar o Espírito? Primeiro, nada. Se você não fizer nada, pode ter certeza que você caminha para apagar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque nós precisamos buscar a Deus em santidade. O texto de Tessalonicenses fala sobre santidade, e os textos que vamos ler sobre os outros sobre atitudes em relação à presença de Deus falam exatamente sobre santidade. Nós precisamos viver uma vida na presença dEle. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos estar próximos da glória dEle, próximos da presença dEle e ter Deus controlando a nossa vida. Deus no controle da nossa vida é que faz esse Espírito Santo dominar a minha vida. O fogo, ele se apaga na minha vida, a presença de Deus se apaga na minha vida quando
eu tiro o governo de Deus da minha vida, quando eu deixo de ser conduzido por Ele, quando eu deixo de ser guiado por Ele, quando na minha vida tem mais de mim e menos do Senhor, quando na minha vida eu tenho mais das minhas vontades, do meu querer, do que da vontade, do querer, da vontade de Deus. É assim que eu apago o Espírito Santo. Por isso que Paulo se preocupa aqui aos Tessalonicenses, ele diz, olha, não apaguem o Espírito Santo. Será se em relação à presença de Deus, você tem apagado o Espírito Santo na tua vida? Quando você não dá lugar a Ele, quando Ele deixa de dominar a sua vida, quando Ele deixa de ser aquele que conduz a tua vida, você está apagando Ele do teu coração.